Fala pessoal, no último vídeo eu falei por que eu comecei a utilizar religiosamente uma lista de tarefas ou uma lista de atividades para organizar o meu dia. É muito ligado ao sentimento que a gente tem e isso vai estar diretamente ligado também à nossa qualidade de vida. Aqui eu vou explicar qual que é a metodologia que eu, Delano, uso para organizar as atividades, priorizar elas. Não existe uma verdade absoluta sobre isso, você não precisa necessariamente seguir a metodologia que eu sigo. Eu li vários livros sobre produtividade, posso citar eles inclusive aqui na descrição do vídeo. E o que eu faço hoje é um misto de várias coisas que eu fui testando que dava muito certo, que não dava tão certo para mim. Então, como que eu organizo essas atividades? Então, eu tô até com um caderninho aqui, ó, porque o que mais funcionou para mim foi fazer essa lista de atividades num caderno, né, pequenininho assim, meio que rabiscando. E eu sou uma pessoa super tecnológica, para mim tudo está no celular, na agenda do celular, no computador, mas por algum motivo essa parte funcionou melhor num caderninho pequeno. Um dos livros que eu li até falava disso também, mas testa aí o que vai ser mais importante para você, tá? Primeiro de tudo que eu faço, coloco todas as atividades que eu quero realizar no dia seguinte. Então eu faço isso diariamente, todas as atividades que eu quero realizar no dia seguinte, tá? Desde atividades que são bem relevantes para as minhas conquistas e tal, até às vezes atividades de rotina, ler um livro, ir na academia e tal. Então vão ter todas as atividades numa lista, tá? Depois eu coloco letras do lado de cada uma dessas atividades. Isso é uma metodologia que está num livro chamado Comece pelo Mais Difícil. Mas eu vou fazer uma pequena ressalva, uma pequena alteração sobre como eu aplico essas coisas que estão no livro ali. Mas eu coloco lá A, B, C, D, E, A, B, C, D ou E, né? Então, do lado de cada uma das atividades. O que significa cada uma dessas letras? As são as atividades mais prioritárias, são as atividades que se eu fizer, elas são as que mais estão me levando para a direção das minhas conquistas, as coisas que eu quero para minha vida. Pode ser que você queira emagrecer, então talvez a atividade física vai ser um A para você, talvez não vai ser, dependendo do seu momento de vida, de trabalho, talvez ela não vai ser uma atividade tão prioritária. Então, não sei o que vai ser um A para você, mas são essas atividades mais importantes para conquistar as coisas que você quer conquistar. As atividades B são as atividades que não são tão prioritárias assim, elas são importantes. Se você não fizer, vai te dar uma certa dor de cabeça, ou talvez alguém até fique meio chateado, mas ela não é a mais importante, não está dentro das mais importantes. Essa é a B. C são as atividades que definitivamente não são importantes. Talvez você queira fazer, mas você nem deveria talvez fazer, né? Então essas são os Cs. D são as atividades que daria para você delegar para que outra pessoa fizesse, e E são as atividades que ninguém deveria fazer, nem você, nem ninguém você deveria delegar, você deveria conseguir eliminar essa atividade da sua rotina, tá? Então é assim que eu ponho essas letras. Com o tempo você vai ver que você vai ficar pondo mais A e B, você já vai acostumar a não colocar as Cs no seu dia, as D você vai já ter delegado e as E você já vai ter eliminado. Então com o tempo você vai trabalhar dentro de A e B. E aí eu coloco um número do lado de cada uma dessas letras. Então eu ponho A1, A2, B1, B2, B3 e tal, que é a sequência das atividades que você vai realizar no dia seguinte. Sequência baseada em quê? De maneira geral, sequência baseada em importância. Sequência baseada em quanto aquilo vai te levar para onde você quer. Não sequência baseada em logística, não sequência baseada, mas eu gosto mais dessa, mas baseada realmente na relevância dela para a conquista dos seus objetivos. Então, você enumera as As, enumero as Bs. Dificilmente eu tenho realizado as Bs, eu estou realizando mais dentro de A, eu pego uma ou outra B, as Cs eu nunca chego, nem está mais na lista, mas você vai seguir essa sequência aí. E de preferência você vai colocar isso já na sua agenda. Então você vai ter que, enquanto ela está numa lista, ela é meio atemporal, né? Você não consegue saber se tudo vai encaixar no seu dia. A hora que você pega isso e coloca na agenda, começa a ficar mais real. O que dá para fazer, o que não dá. Certamente vão ter ajustes ao longo do dia, mas fica mais real a hora que você pega e coloca essas atividades nessa sequência dentro da sua agenda. Então, de maneira geral, é assim que eu organizo essas atividades. Agora, qual que é a pequena mudança que eu fiz em relação ao que ele organiza no livro? Eu me baseei muito numa coisa que o Jim Rohn já fala muito, e vários outros caras que eu admiro bastante, que ele chama de atividades de confidence builder, que é construtoras de confiança, né? Então, atividades que te dão mais força, te fazem até aumentar a sua credibilidade com você mesmo. De maneira geral, são atividades simples, que você conseguiria fazer de maneira sem muito esforço, mas elas já fazem você sentir que você está em movimento, né? Que você já está realizando as coisas que você tinha que realizar naquele dia. Então, diferente do que a primeira atividade do dia ser a mais complexa, a mais importante e tal,
para mim tem funcionado muito bem ter as minhas duas primeiras atividades leves, simples e rápidas, também não posso ficar 4 horas numa atividade dessa, mas que já me faz sentir, cara, beleza, já estou fazendo o que eu tenho que fazer, né? Para mim, a primeira atividade que eu faço depois que eu acordo é ler, né, dentro das atividades mesmo, e depois fazer um pequeno resumo das coisas, dos livros que eu estou lendo, eu vou fazendo um resumo, que inclusive já foi o tema de um dos vídeos aqui. Então essa para mim são as atividades, quase todos os dias, a 1 e a 2. E a 3 começam as atividades importantes mesmo, as que vão mexer realmente o ponteiro ali dos meus resultados. Agora, como que eu vou quebrar as atividades talvez mais complexas? Qual o comando que eu coloco para eu ser mais produtivo na hora de realizar? Como é que eu me organizo para realizar essas atividades que são as mais difíceis ali? Eu vou falar isso num próximo vídeo, porque a gente vai precisar entrar um pouquinho mais no detalhe, mas essa é a maneira de eu priorizar, colocar 2 atividades de construção de confiança ali para você se sentir bem já. Pode ser arrumar a cama, pode ser lavar o prato, eu não sei o que vai ser para você, ouvir um áudio, meditar, mas que já faça você se sentir bem com você mesmo, para depois você já ir para cima aí e começar a sua atividade mais produtiva, tá? Então essa é a maneira como eu organizo minhas atividades.